Olá amigos do Jornal do Carro, tudo bom? Para quem não me conhece, sou José Leme e eu estou aqui com a nova geração da Fiat Strada. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês porque com todos os defeitos que ela manteve da geração anterior, ela ainda é e provavelmente continuará sendo a líder do segmento de picapes compactas. Então, vem comigo entender. Bem, há muito a se falar sobre a nova geração da Strada, que tem realmente uma nova geração depois de 20 anos. Aí você fala, Zé, mas como assim uma nova geração depois de 20 anos? Ela mudou várias vezes nesse tempo, mais ou menos. A geração realmente, ela mudou agora, que ela ganhou realmente uma nova plataforma, que tem aí detalhes do Argo na plataforma, novos motores e tal. Até então, a Strada ela estava o quê? Recebendo uma série de modificações visuais muito profundas, mas a plataforma basicamente era ainda a do primeiro Palio, com as mesmas partes estruturais que ela recebeu lá no começo, tanto de suspensão quanto de arquitetura. Ela teve motores diferentes, ela teve algumas melhorias internas de design, mas a geração por si só, nessa parte de arquitetura, de suspensão, de estrutura, ainda era a mesma. Então, se a gente for falar realmente de suspensão, levar isso a sério, essa é a segunda geração. Mas no frigir dos ovos a gente sabe que não é assim que a Fiat vende o carro. Então, tudo bem. Pois bem, falando em questão de visual, bem, não preciso dizer muito para entender o que a Fiat fez aqui. Transformou a Strada numa mini Fiat Toro. Mas você falou, Zé, você disse que ela tinha defeitos e mesmo assim ela ia continuar sendo vendida? Sim, é verdade. Ela continua com uma posição de guiar muito elevada, ela continua com uma suspensão que não é tão firme, ela tem um motor que não é tão potente, mas ainda assim tudo isso melhorou em relação à geração anterior. Então, mesmo que não seja o melhor dos mundos, a Strada é um carro completamente novo e com grandes melhorias sim. Ela tem, além obviamente desse visual de Toro, ela também iniciou a nova linguagem visual da Fiat. O que isso significa? A partir de agora, todos os carros que serão lançados vão ter o nome Fiat grafado na frente na grade dessa maneira e aqui no canto essa bandeirinha da Itália como um detalhezinho bonito aqui para dar um pouco de estilo ao carro. Além disso, a gente percebe claramente que os designers da Fiat optaram por jogar em time que estava ganhando sim nas mudanças dela. Então, ainda que a frente seja diferente, há lembranças com o que a gente encontra na Toro. Se a gente pegar aqui pela lateral do carro, ainda mais, fica claro que ela é uma mini Toro. E ela ficou muito bonita, mas principalmente ela ficou grande, ela ficou mais robusta. Quem vê a nova Strada de longe pode inclusive realmente achar que é a Toro que está estacionada, porque as dimensões ficaram maiores, ficaram mais largas, ela ganhou corpo. Mas quando você chega perto, você vê que ela ainda é pequena, principalmente se comparado com a Toro. Mas a linha total do carro é bem parecida, o recorte da caçamba principalmente na traseira e essa queda aqui da coluna A do carro. Não tem como não perceber as semelhanças com a Toro. Outro ponto que a Fiat praticamente transformou como uma linguagem visual das suas picapes é a caixa de roda quase quadrada, que ela tem esse formato que é quase quadrado, mas ela tem as bordas arredondadas, porque a Toro mantém o mesmo design, tem a mesma aplicação. Isso daqui lembra um pouco o que a gente encontra na Ford Ranger, como se fosse uma falsa entrada de ar. E aí quando a gente vai lá para trás, de novo a gente encontra mais da Toro, porque as lanternas também parecem uma versão reduzida do que a gente encontra na picape intermediária da marca italiana. Enquanto as lanternas são bem parecidas, parecem versões reduzidas das lanternas que a gente encontra na Toro, a tampa é diferente. Se na Toro a tampa é bipartida e abre para os lados, que é para facilitar o acesso, por quê? A Toro é mais alta. No caso da Strada, ela é mais baixa, então você consegue fazer o acesso por cima
a carga. Então eles mantiveram a tampa convencional, que também é mais barata para uma picape que tem que ser um custo menor, porque ela também é feita para o trabalho. Então a gente baixa a tampa não tem, né? Você vê, ela cai, ela não tem um esquema de segurar, ela tem só o cabo de aço, ela não tem um amortecedor aqui para amortizar, né, a descida dela. E aí para abrir aqui, né, ó, a capota marítima, você faz isso, você enrola e consegue facilmente acessar a carga ali. Então é um pouco mais prático do que seria no outro estilo. Outra mudança muito importante para ganhar espaço lá dentro, tanto na caçamba quanto na cabine, no caso da cabine simples, foi a troca do step. Ele veio para baixo da caçamba, então ele não fica mais lá dentro no caso da cabine simples e nem dentro da caçamba no caso da cabine estendida, ele foi para baixo do carro. Bem, já mostrei para vocês o design, já mostrei para vocês o que mudou, já disse para vocês o que não mudou, mas agora eu vou mostrar para vocês lá dentro algumas coisas que não mudaram, então bora lá. Bem, por dentro a picape ela mudou muito e bastante. A Fiat manteve uma característica dela, que é aproveitar recursos de outros modelos em seus modelos novos. Então você pega o volante, por exemplo, o volante tem comandos de Uno, o volante do Uno aqui, com os comandos multifuncionais aqui. São práticos, são simples, mas funcionam bem. As chaves de seta aqui atrás também, o volante como um todo. O painel também veio do Uno, ele tem um computadorzinho de bordo no meio, velocímetro em volta redondo, um conta-giro do lado esquerdo e o marcador de combustível do lado direito. No geral ele parece simples, mas esse computador de bordo que tem no meio oferece bastante informações, consegue entregar muitos itens para o motorista enquanto ele está conduzindo de uma maneira adequada. Você tem que trocar as telas, mas não é tão difícil de fazê-lo. Em relação ao resto do painel, não é um painel super charmoso, mas é muito melhor do que o anterior. É um painel adequado, ele tem alguns detalhes que são exclusivos da Strada, como aqui em cima ele tem os botões de acender a luz da caçamba, controle de tração, luz de neblina, entre outras coisas ali. Aqui embaixo ele tem, né, uma entrada USB, uma entrada 12 volts também para carregar. A central multimídia é um opcional nessa versão, só na versão de topo que ela faz parte do item, mas ela tem acesso, integração a Apple CarPlay e Android Auto de série. Então você consegue espetar o celular pelo cabo e integrar os seus celulares, os aplicativos, usar eles direto pela tela. No geral, a posição de dirigir, como eu disse lá no começo do vídeo, ela não tá ruim. Ela melhorou bastante, mas ela continua muito elevada. Então você, mesmo aqui o banco, no ajuste mínimo, eu continuo bem alto. Então eu tenho 1,80 m, tenho mais ou menos um palmo de distância aqui para o teto do carro. Uma pessoa com cerca de 1,90 m, 1,85 m já não vai ficar tão confortável. Outra coisa que foi mantida em relação à geração anterior, que podia ter sido alterada, é o fato de que ela não tem ajuste de profundidade no volante. Então é só ajuste de altura, que ajudaria muito, especialmente por não rebaixar tanto o banco. Se você tivesse o ajuste de profundidade para uma pessoa mais alta, você conseguiria melhorar a posição de pilotagem. Manopla de câmbio também a gente vê que também veio do Uno. Os acabamentos, é muito acabamento plástico, o acabamento até que ficou bacana em termos de design, mas é acabamento plástico. Isso daí não tem como fugir em todo o carro, o painel também. No geral, ficou bem mais agradável o interior da picape, ele ficou bem mais prático, bem mais simples. Nessa daqui o ar é analógico também, ainda. O banco, ele é confortável, ele abraça bem dos lados aqui, mas eu acho que o assento ele é um pouco curto aqui para as pernas.
e a densidade da espuma em geral é uma densidade boa. Ela não afunda rápido, apesar de ser bastante macia, então você consegue se manter aqui por longos trechos, o que é uma coisa que no utilitário acontece. As pessoas ficam, às vezes, o dia inteiro atrás do volante, dirigindo, fazendo entregas, recebendo itens, retirando pacotes, então o banco precisa ser confortável para a pessoa aguentar essa pegada. Mas agora eu vou mostrar para vocês o espaço lá atrás, já que estamos falando da cabine dupla, então bora lá. A grande novidade da cabine nessa nova geração não é o fato dela ser cabine dupla, mas sim de ela ter 4 portas. Antes ela tinha 3 portas, então abriam-se 2 portas do lado direito e aqui só tinha a porta do motorista. Então a grande sacada agora é o acesso que eu tenho também aqui desse lado, como um carro convencional. Apesar disso, o espaço interno melhorou? Não muito. É realmente agora uma cabine dupla de verdade, então assim, é realmente espaço para adultos atrás, mas assim, aqui tá, o banco da frente está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, então está ajustado para o jeito que eu estava dirigindo 1,80 m. Então mostra que outra pessoa de 1,80 m sentada atrás de mim não terá muito conforto para viajar. Ó, meus joelhos estão encostados no banco da frente, não é fácil. Então assim, cabe em 5 pessoas, o carro é homologado para tal, como vocês podem perceber, ele tem todos os cintos aqui, 1, 2, 3, mas para levar 5 pessoas aqui, dificilmente você pode colocar 3 pessoas com 1,80 m aqui atrás, porque não tem espaço, especialmente para as pernas, assim, para ficar com as pernas fechadas é realmente muito difícil, então a pessoa que vai no meio vai sofrer bastante se for 3 pessoas grandes. Obviamente no meio aqui fica mais prático se for uma criança. Vale lembrar que os bancos têm um sistema de fixação Isofix, né, para cadeirinha de criança, nas 2 extremidades. Então a gente vê aqui o console central aqui não é alto, né, ele tem uma terceira entrada USB também para carregar aqui um smartphone, um tablet, alguma coisa. Tem um terceiro porta-copos aqui também. E, como eu falei, uma criança vai bem, porque não tem muito espaço para a perna aqui, nem os joelhos, nem para as pernas em geral. Aqui o espaço está parecendo maior, mas porque a pessoa que vai na frente não teria muito espaço. A gente empurrou bem o banco para frente para poder mostrar, para ter uma noção de dimensão. O espaço para a cabeça é bem parecido com o da frente, porque o teto basicamente ele vem numa linha reta. Então aqui o espaço para a cabeça é um pouquinho menor do que o da dianteira, porque ele já começa a ter uma caída aqui. Então aqui a regra segue uma pessoa de 1,80 m, 1,85 m no máximo para sentar aqui atrás. Ele já tem os 3 encostos de cabeça, o que ajuda bastante, é bem confortável. O banco não é ruim, o encosto do banco ele tem a leve inclinação aqui, né, que a gente precisa e tal, para ficar confortável, poder viajar, não ficar tão reto. Aqui o assento já, a Fiat não usou aquele artifício que as marcas usam de fazer uma inclinação maior, o que permite que você ganhe um pouco mais de espaço, mas na verdade é um falso, né, espaço, então a gente realmente não tem espaço, mas é isso mesmo, jogou limpo, digamos assim. Então é um espaço adequado para 4 adultos, na verdade, aqui, de estatura mediana. Para ir alguém no meio, ou tem que ser 3 adultos pequenos atrás, ou uma criança sentada aqui. Essa é a realidade dos fatos. Então assim, não é muito mais espaçoso, mas melhorou muito em relação à geração anterior, que tinha 3 portas. Então, mais uma coisa que entra para conta. É muito espaçosa? Não é, mas melhorou em relação à anterior. Assim como aqui na frente. Posição de guiar continua elevada? Continua, mas melhorou em relação à anterior. Posição de direção não é a ideal, não tem ajuste, não, mas melhorou também em relação à posição anterior. Então agora vamos dar uma voltinha com ela, vou mostrar, vou dirigir para vocês entenderem questão de motor, questão de digeribilidade, como ela ficou nessa nova geração. Como eu comentei, a estrada ela manteve alguns defeitos que ela tinha. E dentro desse conceito eles foram minimizados, né? A Fiat deu um jeitinho de dar uma minimizada, né? De reduzir esse desconforto que eram algumas coisas que eram geradas. E entre elas o que? A altura da posição de guiar.
o banco era muito alto, ele ficava numa posição muito elevada, e mesmo quando você reduzia no máximo possível, ele continuava assim. Isso continua, mas ainda assim ela está numa posição mais baixa se a gente comparar com a geração anterior da picape. Então assim, tá melhor de guiar, mas eu sou um cara que tem 1,80 m e eu tô relativamente próximo ao teto. Então uma pessoa com 1,90 m, que é 1,85 m, provavelmente ia ficar com a cabeça batendo no teto. Então é uma coisa que continua. Outra coisa que não mudou é o fato de que a direção só tem ajuste de altura, não tem ajuste de profundidade, e é uma coisa que poderia ajudar a melhorar ainda mais a posição de guiar. Mas por outro lado, algumas coisas precisam, né, ser ditas e tal. A Fiat sempre teve uma suspensão muito macia, uma suspensão muito mole, e nem todo mundo gosta disso, apesar de ela ser muito confortável para situações de piso ruim ou estrada de terra, por exemplo. Acaba sendo bem confortável do que uma suspensão mais dura. A Fiat conseguiu encontrar um ajuste melhor para a estrada agora, em que acontece o quê? Ela continua macia, né, digamos assim, um DNA da Fiat, mas ela ficou mais firme. Então, quando você entra numa curva, na estrada, por exemplo, a carroceria não tende a balançar tanto. E isso é muito bom, porque obviamente ficou bem melhor de guiar, fica mais confortável no dia a dia o carro, particularmente quem escolhe a versão de cabine dupla, que está escolhendo um carro mais focado em lazer, não focado no trabalho, né, que anda com a caçamba vazia, então não tem um peso extra ali para assentar o carro e tal. Então isso daí foi uma mudança muito boa, apesar de, assim, pro meu gosto poderia ser mais firme, mas isso é uma questão pessoal. Ela ainda tá bem melhor do que ela era. Então, tipo, uma outra característica aí que foi minimizada. Uma outra coisa também é a resposta de direção. A resposta de direção tá mais direta, não tanto também quanto eu gostaria, mas de novo, uma questão pessoal, mas já tá bem melhor do que ela já foi, do que ela fornecia antes. Então, tá mais interessante, tá melhor de guiar, particularmente em altas velocidades, aí 110, 120 na estrada, velocidade de estrada, de rodovia. Então ela tá mais confortável nesse sentido. E essa questão da suspensão é uma coisa que ficou muito parecida com os carros dos quais ela tem algumas peças aí, um pouco de suspensão dividida, que é o caso, né, do Argo e do Cronos, né, que são a plataforma nova e que também já tem uma suspensão bem mais firme do que é o padrão que a gente conhece da Fiat. Em termos de motor, o que acontece? O 1.3 não é o motor mais potente do mundo, com mais torque, aí ele tem 109 cavalos, cerca de 14 kg de torque com etanol. Então o que acontece? Para conseguir oferecer um desempenho melhor, particularmente quando o carro está em subidas, retomadas, ultrapassagens, a Fiat deixou o câmbio mais curto, que foi o que ela já tinha feito também no Cronos. Como é um carro familiar, que geralmente você vai andar com ele cheio, com mala, essas coisas, ela apostou nessa tática no Cronos para conseguir um bom desempenho do carro. Tem um problema nisso? Tem. Qual é o problema? O problema é que quando você está na estrada a 120 km por hora, que é a velocidade máxima permitida em algumas rodovias aqui no país, o motor fica girando a 3.900, quase 4.000 giros. Então isso daí entra demais na cabine, o som fica muito alto, mas você consegue garantir aí um meio termo entre desempenho e funcionalidade. Então ele consegue não perder, né, esse desempenho que precisaria ter, particularmente quando você está com o carro cheio, com 4 pessoas, com mala na caçamba ou carregando alguma coisa, e você consegue ter um desempenho satisfatório com o carro. Eu vou falar sem consumir muito, porque rodando com álcool, com estrada, mais cidade, pegando bastante trânsito, anda e para ali, coisa de marginal pesada parada, o carro estava fazendo 12 km por litro no etanol. Então não é uma média ruim, esse motor é econômico, isso daí é preciso salientar. Independente de ele não estar rodando, digamos, na condição ideal, que seria ali 120 km por hora a 3.000 giros no motor, que seria uma quinta marcha mais longa. Mas a Fiat conseguiu aí atingir um compromisso bom ali
entre consumo e desempenho e uma boa performance, apesar disso. Então são algumas questões assim, que me incomodam ainda um pouco, porque eu achei que a Fiat ia conseguir sanar de vez. Não foi o que aconteceu, mas eu estou feliz com o modo com que essas mudanças foram realizadas, porque já minimizaram bastante esses defeitos que a antiga geração tinha e que eram bem incômodos. Agora, assim, eu conseguiria conviver bem com a estrada na minha garagem, coisa que com a antiga geração eu falo com tranquilidade que eu não faria. Bem, sobre o capô a gente tem, né, o já conhecido motor 1.3 Firefly de até 109 cavalos e pouco mais de 14 kg de torque. Então a gente já conhece esse motor de outros carros, como o Argo e o Cronos também, associado ao câmbio de 5 marchas. Em questão de itens de série, o que ela traz nessa versão, que é a versão Freedom, a de entrada com cabine dupla? Tem ar-condicionado, direção elétrica, chave com telecomando, tem 4 airbags, que são os 2 dianteiros e 2 laterais, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina, mas ela não tem sensor de obstáculos na traseira, câmera de ré e a central de multimídia, que são oferecidos como opcionais nessa versão. Se você está curtindo o nosso vídeo até agora, não se esqueça de clicar aqui embaixo, assinar o nosso canal e compartilhar com seus amigos. Então vamos continuar. Bem, parece estranho falar que a picape melhorou quando a gente começa o vídeo falando que ela manteve os defeitos da geração antiga. É um fato, ela manteve realmente os defeitos da geração antiga, não dá para negar. Mas mesmo esses defeitos foram minimizados, eles foram reduzidos à maneira que podia. Se ela manteve a mesma arquitetura de suspensão na traseira, de uma suspensão mais rígida, mais parecida com de caminhão, de mola, para poder carregar mais peso, ela ainda assim está mais confortável. Se a direção ainda não é a mais direta possível, ainda assim ela está mais responsiva. Se o interior não é super prático, ele ficou mais prático do que antes. Mas se a posição de guiar continua elevada, ela também foi minimizada, ainda está melhor do que era na geração anterior. Então assim, ainda tem um caminho para a Fiat melhorar na nova estrada, assim, para ela conseguir colocar a estrada no trilho realmente, digamos, mas é óbvio que ela não ia mudar demais um carro que tem sido líder há quase 20 anos de mercado, cerca de 20 anos, que tem vendido bem para o consumidor que quer um carro fã, para a diversão, para o lazer, que é o cara que vai comprar, por exemplo, uma cabine dupla, mas também para o consumidor que compra a cabine simples porque quer colocar o carro para bater, o carro para o trabalho. Então era preciso entender e achar um pouco desses dois mundos aí e tentar conciliar entre o que queria o cara que buscava um pouco mais de conforto nessa picape e o cara que estava procurando manter as qualidades da picape anterior para colocar para trabalhar, para socar carga nela e rodar o dia inteiro e conseguir economia e garantir que ela não quebrasse. E isso a Fiat conseguiu. É preciso aceitar, é preciso ser honesto nesse sentido. O modelo melhorou muito o visual, então ela vai ganhar muito com o cliente que busca o fã, que busca o lazer, que busca essa parte de criatividade aí, né, um carro mais lúdico, mas ao mesmo tempo ela conseguiu agradar na versão mais básica o consumidor que precisa de um carro prático, com custo-benefício, que vai ter muita durabilidade para o dia a dia, para rodar, por exemplo, em São Paulo o dia inteiro cheio de carga para fazer entregas ou retiradas. Tanto é que ela manteve o motor 1.4 nas versões mais básicas, porque é um motor confiável, é um motor que o consumidor já conhece e que para ele a questão de desempenho não era o mais importante, mas sim de confiabilidade e economia de combustível. Bem, é isso que a gente tem para falar sobre a nova estrada. Ela ficou muito legal, eu gostei muito do tempo que eu passei com ela e gostei realmente de poder perceber isso, que
eu encontrei os defeitos que ela tinha ainda, mas que eles estão reduzidos e que eu espero que dentro de algum tempo a Fiat consiga ainda reduzi-los ainda mais, desaparecer com eles numa próxima geração, que não demore, obviamente, 20 anos para ter outra mudança. Se você ainda não segue a gente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo no sininho, não deixa de se inscrever no nosso canal para receber as nossas notificações e também acompanha as nossas redes sociais, Jornal do Carro no Instagram, no Facebook e também o nosso site, jornaldocarro.com.br. Até mais!